Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, pelo canal 12 na Via Cabo e também pela internet www.finca.com.br, www.metropolitana-ro.com.br. Nosso programa vai sempre às quartas-feiras, ao meio-dia, com reprise durante a semana. O programa trata de assuntos que falam sobre a educação, sobre a cultura, sobre o lazer, enfocando o estado de Rondônia, um estado de amor pelo Brasil, e principalmente a cidade de Porto Velho. E os nossos acadêmicos das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, da Finca e da Metropolitana. Todos aqui têm o seu direito a falar sobre a educação. E hoje a gente vai falar sobre uma educação diferente, a educação ambiental. Lembrando que para o próximo semestre já está aberta as inscrições para o curso de Proficiência de Gestão Ambiental, curso de tecnólogo, e também para o pessoal de gestão de negócios imobiliários, né? Para você também que vai trabalhar aí nas imobiliárias. Lembre-se que é importante que você tenha para que você possa ter sua carteira de corretor. No dia de hoje nós vamos conversar com Rudney Prado, ele que é publicitário e que vem falar sobre um movimento diferente que está acontecendo aqui na cidade de Porto Velho. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. Como que surgiu esse movimento, Rudney? Bom, na verdade, o movimento Parque do Beiradeiro surgiu da constatação, né, da gente saber que com a expansão urbana que vai ter naturalmente por causa da construção da ponte, de perceber que essa paisagem que a gente tanto admira, que a gente tanto fotografa, né, que é esse pôr do sol maravilhoso, que todas as tardes as pessoas vão lá, a gente faz questão de trazer as pessoas para visitar, corre o risco de desaparecer. Pelo simples fato de existir uma especulação imobiliária, uma pressão imobiliária muito forte lá. Agora mesmo você estava falando sobre gestão ambiental e falando sobre... Gestão de negócios imobiliários. Imobiliários, para você ver. Tem a disciplina específica de gestão ambiental que trata dessa situação. Exatamente. Para não haver especulação. E acho que o grande mistério disso, né, é saber conciliar essas duas coisas, né? O crescimento com a preservação ambiental. Então, não se trata de um movimento radical no sentido de a gente achar que a cidade não deve crescer, a gente sabe que ela está crescendo, vai se expandir, mas a gente sabe que é importante demais preservar essa paisagem. E basta conversar com as pessoas que entendem disso, elas são unânimes em dizer que realmente essa paisagem corre o risco de desaparecer. Que é aquele pedaço da estrada de ferro... É ali. Exatamente. O trecho que a gente quer ver preservado é justamente o trecho que nasce na estrada de ferro Madeira Mamoré, que tem toda uma importância por estar na frente, na verdade, que completou 100 anos do complexo agora, né? da estrada de ferro. E a gente considera que tão importante quanto o complexo histórico é aquele complexo natural ali, aquela paisagem da qual a comunidade de São Sebastião é guardiã ali por muitos anos. Né, e que se estende na nossa proposta, que não é ainda uma proposta fechada, na verdade foi criado um grupo de trabalho justamente para fazer um estudo e para definir os limites que a gente pretende que seja esse parque. Como uma preservação permanente. Como uma preservação permanente. Querem. Porque hoje o que acontece? Hoje lá já é uma APP, mas é uma área de proteção ambiental. Só que é uma APA, perdão. Mas só que é um instrumento muito frágil. Né? Todos os que trabalham com o meio ambiente sabem que esse instrumento é frágil, tanto é que ao longo dos anos aquela área vem sofrendo ações de desmatamento e tal. Ela é ambiental, mas ela ainda não tem o caráter de permanente. Isso, então dá a possibilidade ela é frágil. E o que a gente quer com esse movimento? É chamar a atenção do poder público, principalmente, porque o movimento em si, ele não tem poder ele tem poder de mobilizar, o que nós fizemos. Com certeza. Né? Tanto é que quando a gente criou, todos os candidatos a prefeito do pleito anterior assinaram essa petição, ou seja, viram a necessidade da preservação. Isso, viram nesse movimento uma mensagem importante, assinaram, e agora a gente está tentando fazer com que essa ideia realmente avance. O senhor falou que isso foi um movimento que começou na internet, pelo meio social? Sim, na verdade, eu como cidadão e alguns amigos começávamos a escrever na internet sobre isso. E aí sentimos a necessidade, na verdade, de transformar isso numa petição para que, através dessa petição, a gente pudesse, na verdade, buscar pessoas que pudessem encorpar essa ideia. Foi o que aconteceu, inclusive, com os candidatos a prefeito. Todos os candidatos que foram candidatos a prefeito, eles assinaram em virtude da importância. O senhor lembra quantas assinaturas o senhor conseguiu? Nós já temos mais de 1.500 assinaturas, porque a gente ainda, na verdade, não começou uma campanha realmente de peso, como a gente quer fazer agora, levando essa ideia para as faculdades. A gente quer trazer esse debate para as faculdades, por quê?
Porque hoje nós, na verdade, já temos uma quantidade de assinatura muito expressiva no sentido de qualidade, de pessoas que têm envolvimento com o meio ambiente, de pessoas que pensam o meio ambiente, assinaram. Mas nós precisamos dar, na verdade, quantidade. Os formadores de opinião, isso, vocês já têm já vários. temos lá, nós precisamos dar quantidade. Porque o político, né, ele entende volume, ele entende quantidade. E nós precisamos da classe política, nós precisamos sensibilizar a classe política para entender a importância disso. Até porque tem que fazer a criação da lei que dê essa condição Exatamente. de permanência. Né? Nós já tivemos uma audiência pública, já conversamos sobre isso, né? E a audiência pública, na verdade, foi uma audiência pública bastante movimentada. Só que ela foi incipiente. Na verdade, essa audiência pública foi mais para dar uma explicação geral sobre a proposta do parque. Mas, na verdade, a própria proposta do parque ela não está fechada, ela demanda de mais estudos. Então, com certeza, nós teremos outras audiências públicas e, paralelo a isso, o movimento pretende levar para as faculdades esse debate, levar para uma esfera mais qualificada, porque muitas vezes também o debate político, como aconteceu na própria audiência pública, muitas vezes ele vai para o lado demagógico e não tem o aprofundamento necessário. Para mostrar para a população a importância real da preservação daquele local. Exatamente, né? Porque veja só, a pressão imobiliária, não só organizada, também a desorganizada que vai haver, invasões que a gente sabe que já está acontecendo. A gente sabe que, apesar de negarem, já estão vendendo lotes do outro lado. Vendendo, inclusive, que não é deles, isso, né? Lotes muito próximos na margem, entendeu? Então, nós não queremos nem sequer discutir posse. Por exemplo, a comunidade de São Sebastião é uma comunidade que eu estive várias vezes lá, falei sobre o projeto. É uma comunidade que a gente entende que nesse projeto de criação do parque, né, que ela tem que ser preservada. Exatamente, numa categoria que é de relevante interesse ecológico, que ela limita mais do que a APA, que é muito frágil, mas, no entanto, ela permite que a comunidade continue lá, que a comunidade seja... Ela faz parte do contexto. Exatamente, né? Seja beneficiada por projetos, e a comunidade, então, está contemplada nisso. Mas nós tivemos a oportunidade de estar lá, de ter depoimentos de pessoas que eram favoráveis e hoje elas são contra. E é muito fácil entender isso. Eu sequer não me considero à altura de julgar essas pessoas, que eu sei a pressão psicológica que elas estão sofrendo e a pressão também financeira. E muitos já estão vendendo, entendeu? Eu conversei com pessoas informalmente que confessaram que já estão vendendo. Não na margem, mas muito próximo da margem. Por que é o nome Parque dos Berradeiros? O senhor conhece a história de onde chegou esse nome? Não, na verdade a gente criou esse nome porque é uma coisa que é muito forte aqui, e até uma coisa da cultura moderna hoje, é resgatar esse sentimento de morador da beira do rio. E a gente considera, e até tivemos alguma crítica por causa disso, né, porque muitas pessoas, mas você não mora na margem. A gente considera que essa paisagem ela é muito importante para o sentimento das pessoas, não só que moram na beira do rio, mas que moram nessa cidade. A gente só vai se dar conta da importância dessa paisagem se um dia ela desaparecer. Bom, nós estamos hoje aqui no programa Rondônia Educação das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, falando a respeito do Parque dos Berradeiros, e o nosso convidado de hoje é Rudney Prado. E aquilo que ele disse, às vezes eu não preciso estar no local ou fazer parte daquele contexto para lutar pelos direitos. Mais importante do que estar no local é verificar, assim como o sociólogo faz, o problema que existe e, a partir daí, tentar ajudar. Preservação ainda é tudo. E dentro de um estado como o nosso, que é um estado de amor pelo Brasil, onde nós temos lindas matas, lindos rios, lindas praias de água doce, nada mais justo do que lutar pelo nosso pôr do sol. A gente vai e volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana, Programa Rondônia Educação, apresentação Nina Lee.
Você pode nos ver pelo canal 12 via cabo e também pela internet. Hoje nós estamos falando sobre ambiente. Qual ambiente? O ambiente que faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós falamos do meio ambiente e acreditamos que o meio ambiente seja só as flores, as árvores, o meio verde, mas muitos não sabem que o meio ambiente é todo e qualquer lugar onde nós estejamos inseridos como seres. E como seres humanos, nós fazemos parte do meio ambiente, fazemos parte da vida. Rudney, quando você começou lá a fazer suas petições, quem foram as primeiras pessoas que aderiram? Foram estudantes? Foram políticos? Quem foram as primeiras pessoas? De cara a gente teve muita adesão de pessoas ligadas à cultura, né? Pessoas já ligadas a outras lutas históricas pelo patrimônio, pelo meio ambiente, pessoas ligadas a ONGs de meio ambiente. E tivemos também alguns políticos e principalmente tivemos todos os candidatos a prefeito na época, cenário. E depois as pessoas, você falou de um meio que teve a rede social, então a gente tem o pessoal da internet. Tem uma faixa etária que aderiu? Principalmente os jovens e formadores de opinião, né? Nós já tivemos também, levamos essa petição para alguns eventos artísticos. E agora a gente pretende fazer, na verdade, até porque hoje essa discussão se tornou pública, então nós pretendemos levar isso principalmente para as faculdades, para esse fórum das faculdades, para mostrar o quanto é importante isso. Quando você fala de especulação imobiliária, já tem alguma imobiliária, já tem algum grupo que pretende fazer algum condomínio, alguma empresa, algum lugar empresarial, já tem alguma coisa ali? Não posso já dizer, tem uma especulação de que haja isso? Eu não posso afirmar uma imobiliária especificamente, não. Mas o fato é o seguinte, que com a construção da ponte, isso é notório. Essa ponte, ela vai... qual que é o trecho ali que ela vai pegar? Não, é a ponte que vai nos ligar ao outro lado, o lado esquerdo do Madeira, que ela já está praticamente concluída. Isso, né? Mas ela é para as pessoas, por exemplo, a gente vai para 112 outras faculdades fora do estado, que querem conhecer Rondônia. Ela é próxima da Madeira Mamoré? Que quilômetro ali? Assim, a ponte que, na verdade, que atravessa o Rio Madeira e que vai nos facilitar o acesso ao Amazonas, inclusive, né? Que hoje a gente tem que atravessar de balsa e tal. E o que aconteceu? Essa dificuldade natural que a gente tinha antes fez com que, na verdade, morar do outro lado do rio não fosse tão interessante, né? Que é difícil vir e não houvesse cá, né? essa expansão imobiliária que já está vendo, já foi aprovada pela prefeitura, um plano de expansão imobiliária, não para mais do Madeira, mas a gente sabe que, na verdade, naturalmente as pessoas tendem a querer morar mais próximo da cidade possível. E mesmo porque o progresso, ele é inevitável, Sim. Mas a forma com que eu vou adquirir o progresso é uma opção das pessoas de fazer com uma qualidade melhor, claro. Né? A gente tem uma... Veja só, Nina, ali, Rondônia, historicamente, sempre foi um estado muito ligado ao desmatamento, a notícias ruins sobre o meio ambiente. Nós tivemos na Rio Mais 20 um grande exemplo das capitais, né? Das capitais do mundo inteiro, nas grandes capitais, que foram elas que, na verdade, deram uma grande contribuição para o meio ambiente. Agora, imagine em qualquer lugar do mundo esse patrimônio verde dentro da cidade, na margem de um rio, essa paisagem maravilhosa. Você imagina que em qualquer lugar do mundo isso seria de repente abandonado, seria negligenciado. E nós temos essa paisagem aqui. Quando você pega uma área e resolve fazer um parque, plantar tudo do zero, isso leva um certo tempo. O que nós estamos propondo? Aqui nós já temos tudo isso pronto. Estamos propondo, gente, nós temos uma paisagem natural dentro da cidade. E ela não está hoje do outro lado do rio. Ela vai estar daqui a pouco no meio da cidade, porque a cidade vai crescer do outro lado, a gente sabe disso. A gente está falando muito em relação à flora, mas assim, a fauna ali também deve ser muito rica, né? Também, na verdade, esse grupo de trabalho pretende também fazer esse estudo, né? E uma coisa que a gente tem que reconhecer, o valor da comunidade. Muito daquela paisagem que a gente vê ali, que olha daqui, olha que mata linda, alguma daquilo ali, um pouco daquela mata ali, foi inclusive plantada. A gente tem áreas de seringueiras ali que foram plantadas por moradores que tinham devastado e eles plantaram. Nós temos ali muita coisa que a gente pensa que é mata, na verdade é o quintal do sujeito, é o pé de jambo, é o pé de tamarindo, né? Então eles também contribuíram muito para a gente poder visualizar aquela paisagem como a gente está vendo hoje, ainda um pouco preservada. É claro que a gente teve perdas, mas essa comunidade também tem o valor nisso. Então, por isso que em nenhum momento o Parque do Beiradeiros, o movimento pelo Parque do Beiradeiros,
exclui a necessidade da comunidade continuar naquele ambiente desde que seja de interesse dela. Quando a gente fala desse parque, Beiradeiros, a gente tenta buscar que o progresso não destrua uma beleza natural. Exatamente. Dentro de uma das disciplinas que o curso de Direito principalmente aborda muito bem, dentro dos direitos dos povos da Amazônia, trata muito disso, porque quem não conhece, quem não convive no verde, na mata, vê isso com mais importância do que a gente, porque a gente abre a janela, a gente tem matas que não foram exploradas ainda e às vezes nós não damos a importância devida. Eu não sou do estado de Rondônia, eu sou do estado de São Paulo, estou no estado de Rondônia há 18 anos, mas é uma frase que eu uso, que Rondônia é o meu estado de amor pelo Brasil e é um estado que eu lutaria até o fim para poder continuar sendo o que ele é. Claro. E as pessoas dizem de fora que o Brasil, dentro de um contexto de mundo, ele seria o quintal do mundo. O problema de ser quintal do mundo é que quando nós temos o quintal na nossa casa, nós colocamos todo tipo de lixo ali. Então, Rondônia, ou os estados que fazem parte deste contexto da Amazônia, ele não deveria ser visto como quintal, e sim como jardim, porque no jardim você coloca o que é de melhor. Com certeza. Né? E você cuida muito bem disso. Jardim. E as pessoas que nos veem, que nos ouvem em outros estados, têm que ver que nós podemos até não ter o progresso que uma cidade como São Paulo e Rio de Janeiro tem, mas nós temos coisas que os filhos daquelas pessoas nunca viram. Com certeza. Que é um peixe de 10, 12 quilos, que é um boto cor-de-rosa, é um boto cinza, belezas como Costa Marques, Seringueiras, Cerejeiras, ou o próprio Tabajara, distrito, que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi em matéria de colonização por ser inglês. Mas Rondônia, hoje, dentro da cidade de Porto Velho, manter o progresso e ainda conseguir manter o verde não vai ser fácil. E acho que a gente precisa da ajuda de todas as pessoas para conseguir isso. E quais são as suas metas hoje em relação a essa petição, a esse projeto de lei que você quer? Pois é, o que você falou bem na questão da ajuda. Então a gente vai buscar ajuda fazendo o quê? Levando essa ideia para frente, né? Continuando essa luta na esfera política, sim, buscando apoio de vereadores, de deputados, de todos os políticos que possam vir apoiar essa ideia, porque a gente sabe que sem a força política a gente não realiza, e principalmente a gente vai buscar o apoio de toda a comunidade e toda a cidade, porque a gente entende que aquela paisagem é da cidade inteira, entendeu? A gente entende que esse discurso simplistas que inclusive alguns políticos usaram na petição, olha, se a comunidade decidir que tem que acabar, entendeu? Se a comunidade é que se decide, a gente tem o maior respeito pela comunidade, mas a gente sabe que nesse momento, até porque eu fui muito recebido em alguns momentos lá na comunidade, né, quando fui falar do projeto, mas a gente sabe que, na verdade, as pessoas são muito suscetíveis ao dinheiro, à proposta financeira. E a gente não quer, de forma nenhuma, achar que a comunidade não pode ter renda, não, pelo contrário, a gente acredita que, primeiro, preservar a mata ciliar é de lei. A gente quer só... Já tem a lei que prevê. Já tem a lei. A gente só quer criar um instrumento mais eficaz para proteção, porque a gente sabe... falando com qualquer ambiental, qualquer pessoa que entenda que esse instrumento é muito frágil. Então a gente quer garantir a lei, criar um instrumento. Né? Bom, hoje nós estamos falando sobre o meio ambiente, estamos falando sobre o Parque dos Beiradeiros. Beiradeiros. E que parece bem os ribeirinhos, né? Mesmo seria assim. E a gente está falando com o Rudney Prado. Agora, existe um poeta que dizia que uma coisa um dia vai vir e vai surpreender a todos, não por ser exótico, mas por ter estado ali o tempo todo e ninguém ter visto. Já parou para pensar no que tem na sua casa, no seu jardim, no seu quintal? Verifica bem, antes de tentar fazer um progresso diferente daquele que o meio ambiente onde você vive, onde você faz parte, está acontecendo neste momento. Procure verificar ao teu redor o que está acontecendo, quantas flores você plantou. Um dos programas que a gente falou de flores, as flores mudam inclusive a vibração do dia a dia. Será que é isso que a gente quer para o nosso estado, para a nossa cidade? Programa Rondônia Educação, a gente vai e volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana, TV Porto Velho, Programa Rondônia Educação, apresentação Nina Lee. Nosso programa vai ao ar
toda a quarta-feira, meio-dia, com retransmissão às 20 horas e durante a semana. No dia de hoje, nós estamos falando sobre meio ambiente. Com a gente, o Rudney. Rudney, tem alguma dentro dessas associações aqui da cidade que te apoiam também? Já tem alguma associação que quis vestir a camisa? Tem alguma empresa? Tem alguém assim já do comércio que resolveu ajudar, participar? Nós temos informalmente pessoas ligadas até que fazem parte inclusive do grupo de trabalho, né? Pessoas ligadas à SEMA, à CEPLAN, a própria Secretaria de Meio Ambiente do governo. Então nós temos profissionais liberais desses órgãos e tal, e ligados a ONGs ambientais que estão participando informalmente do grupo de trabalho, né? Por que informalmente? Porque eles estão participando como profissionais, né? Porque na verdade eles não têm autonomia para falar de uma forma geral daquele órgão que eles representam, mas eles estão lá fazendo estudo para que esse estudo seja apresentado, aí sim, para todos os órgãos que têm a ver com o meio ambiente. E você falou de votação? Sim. Que vai ter como que vai funcionar isso? Como que a pessoa faz para aderir? Como que ela faz para assinar? Como ela faz para fazer parte? Para poder assinar a petição. Isso. É só entrar no site www.parquedosbeiradeiros.com.br. Dentro desse site, a pessoa encontra ali o link da petição e faz a assinatura. O que ela precisa preencher lá? É muito pouco, ela só vai colocar o e-mail dela, a identidade dela, né? Porque realmente a petição é uma coisa séria, ela pode ser computada depois. Então, nesse momento, a gente discute qual que é a nossa estratégia. Ir a todas as faculdades, promover o debate sobre isso, continuar trabalhando junto na esfera política, né? Buscando apoio da esfera política, porque só os políticos podem resolver isso, né? A gente sabe, tem essa noção clara, mas a gente sabe que a gente precisa ganhar, na verdade, o coração e a mente das pessoas, para elas poderem entender aquilo que você estava falando. De repente, a gente está na frente de uma beleza tão grande e não é capaz de perceber isso. Às vezes as pessoas vêm aqui de fora, ficam maravilhadas com essa paisagem, e nós só vamos perceber, talvez, a importância dela, e isso sim vai ser muito trágico, o dia que essa paisagem desaparecer. E é isso que o movimento não quer. O movimento quer preservar aquela paisagem, quer que a comunidade continue lá, né? A comunidade que inclusive ajudou a proteger e quer essa paisagem, que é o compromisso da classe política de gerar um programa de geração de renda, de melhoria de vida para as comunidades também que estão ali e realmente proteger aquela área. E tem algum telefone que eles possam entrar em contato com você? Tem, sim, pode ligar no meu telefone pessoal. Sim, mas encontra lá no site da internet também isso. encontra? Lá a gente tem um contato, inclusive, para falar com a gente. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, que não foi dita? Alguma coisa que você acredita que poderia mudar, inclusive, o pensamento delas em relação a esse movimento? Eu acho o seguinte, principalmente para quem, num primeiro momento, diz assim, olha, mas eu quero mais que lá se transforme tudo em prédio e tal, acho lindo aquilo se transformar em tudo de prédio, não esquecer o seguinte, que são duas coisas que é importante essa paisagem. Ela não é só porque ela é muito bela e ela é, na verdade, o maior cartão postal que a gente tem, né? E a gente precisa perceber isso enquanto ela existe. Ela também funciona como uma proteção natural para a margem esquerda. Então ela tem essa função de proteção natural. Ela tem uma proteção também de qualidade de vida, de mais oxigênio, que a gente só vai perceber nisso quando a gente começa a suprimir essa área verde. Nós temos que entender que também Porto Velho é uma cidade muito pouco arborizada. Então, como você estava falando agora há pouco de plantar flores, né? Plantar o jardim, nós estamos convidando as pessoas, na verdade, de uma vez só, a plantarem um parque, né? Não sei... Que já está pronto, só falta... É maravilhoso você plantar uma árvore, mas olha, nós estamos querendo plantar um parque, o parque já está lá. Já está lá, né? Está arrumado. A gente só não quer que ele desapareça. Então, na verdade, o meu convite é para as pessoas não só assinarem a petição, né? Assine a petição, porque isso vai dar, na verdade... Tem locais de encontros, assim, como que funciona? A gente promove na própria estrada de Ferro Madeira Mamoré, algumas tardes de assinatura. A gente vai... Isso tudo está escrito no site, os isso, dias, a gente os horários. A gente começa a divulgar essa agenda. Para as pessoas poderem ir também, né? Conhecer. Certeza. Tem algum folder, tem algum documento que já está sendo distribuído? Sim, a gente sempre, nesses eventos, a gente distribui o folder e a gente está com campanha também. Nós já tivemos com campanha nos jornais para esclarecer, porque a nossa luta é deixar
essa paisagem para as próximas gerações. Porque eu já vi essa paisagem, eu já me encantei com ela, né? Eu conheço essa paisagem antes de mudar para Porto Velho, que já me falavam, olha, você vai ficar maravilhado com o pôr do sol às margens do Rio Madeira. E com certeza eu não vou ficar maravilhado se eu olhar para aquilo lá daqui a uns anos e ver prédios dali, e prédios que vão estar caindo dentro d'água, assim como os mirantes que perderam a sua proteção natural aqui estão interditados. A gente não pode esquecer disso. Então, com certeza. A gente tem que pensar, olha, a ganância pode ser tão grande que a gente pode condenar aquela paisagem ao desaparecimento e começar a ver o que foi construído do outro lado, os prédios, os mirantes. Imagina que coisa estranha ficar alguém do mirante de lá olhando alguém do mirante de cá e a paisagem cadê? Né? Com certeza. Essa é a nossa grande luta. De qual estado que você é? Daqui mesmo ou não? Eu sou do Mato Grosso do Sul, eu costumo dizer qual que cidade? De Campo Grande. Eu costumo dizer que eu sou um pantaneiro que virou beiradeiro, porque me apaixonei também por essa cidade, assim, tal como você. E comecei essa luta junto com muitas pessoas daqui, né? Que eu te falei, que inclusive todos os candidatos a prefeito assinaram. Mas veja você, todos os candidatos a prefeito assinaram. Mas ainda nós não tivemos, até agora, um político que batesse no peito e dissesse, essa paisagem é importante para a cidade, eu vou lutar por ela. E por isso nós estamos buscando as pessoas, convidando as pessoas para que através dessas pessoas, entendeu, uma representação política forte e entenda a importância disso. Porque você perguntou para mim sobre associações que estariam nos apoiando. Nós temos sim, como eu te falei, profissionais ligados a vários órgãos que trabalham com o meio ambiente. Mas ninguém que tenha assumido ainda para si a responsabilidade de levar... Sim, mas eles na verdade estão me ajudando a formatar o projeto, né? Mas nós não temos ainda um político que levou isso para frente, entendeu? Nós tivemos na petição alguns políticos que apoiaram, né, se colocaram a favor, como outros que se colocaram contra. Então, na verdade, essa questão ainda está meio neutra, a gente está com esse jogo mais ou menos equilibrado. Mas uma coisa importante a ser dita, não existe nenhum CNPJ no movimento Parque de Veradeiros, a gente não quer que exista. O que existe são pessoas querendo que essa paisagem seja preservada e querendo convencer outras pessoas que é importante preservar essa paisagem. Bom, então eu gostaria que você deixasse, foi muito legal falar com você, conhecer o projeto, que você deixasse a sua mensagem para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, possam fazer parte. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, conheçam o projeto Parque de Veradeiros e pensem na importância da gente preservar essa paisagem para as próximas gerações, porque a gente não pode querer que essa paisagem viva apenas nos cliques, viva apenas nas fotos. Isso vai ser uma tragédia. Então, a gente pode fazer alguma coisa agora. A nossa campanha diz o seguinte, paisagem sim, cara de paisagem não. Então, vamos lutar por a paisagem. Obrigado. Bom, hoje a gente falou sobre uma das situações aqui que acontece em Rondônia, que são o progresso que vem de uma forma muito rápida e às vezes não tem essa sutileza de preservação. O Parque dos Berradeiros, como o Rudney disse, pode ser visto, pode ser olhado pelo www.parquedosberradeiros.com.br. Lá você pode assinar, é isso mesmo? Beradeiros. E a gente vai colocar no site, aqui na televisão, vai estar tudo direitinho embaixo para você poder acessar. Bom, quem são os povos da Amazônia? Os povos da Amazônia são os índios, são os ribeirinhos, são os quilombolas. Sou eu que vim de São Paulo, é o Rudney que veio de Campo Grande, no Mato Grosso, é você que veio da Paraíba, você que veio do Ceará, é você que veio do Rio Grande do Sul, você que veio lá dos confins mesmo, de qualquer lugar do mundo. Você que está aqui, você é o povo da Amazônia. Porque antes da gente falar de um povo, é necessário a gente saber que quem está sobre a terra do Brasil faz parte do Brasil. E usando de uma licença poética, de um dos maiores poetas que existem, Toquinho e Vinícius, tem uma situação que é bastante interessante numa poesia chamada Aquarela, que ele diz que nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, porque o fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Então, enquanto isso, vamos andando nessa linda passarela de uma aquarela, que um dia, enfim, descolorirá, mas que não será pela nossa mão, e sim pelo um poder maior. Rondônia Educação, a gente volta no próximo programa.